Bom, vamos lá. O André Cury, ele é dono de uma empresa chamada Link. É um agente, inclusive, um agente que trouxe, que fez a intermediação do atual treinador do Corinthians, o Ramon Dias. Ele tem muitas dívidas. Ele neste ano ele entrou, ele cobra muitas dívidas do Corinthians. Esse ano ele entrou com 5 ações. Então toda hora tem uma novidade em alguma das ações. Nessa ação teve esse fato novo de ontem, publicado hoje no Diário da Justiça, que a Justiça determinou o bloqueio de cerca de 1.200.000 para cobrar uma das dívidas, para o Corinthians pagar uma das dívidas. É um bloqueio que a Justiça faz na conta que chama teimosinha. Então fica a pesquisa sendo feita durante 30 dias seguidos até ver se encontra o dinheiro. Nesse mesmo processo, o André Cury, a empresa dele, já conseguiu que fosse encaminhado um ofício da Justiça, né, a decisão para a CBF, para a Federação Paulista, impedindo a transferência, impedindo qualquer jogador do Corinthians de se desvincular do clube sem que essa dívida seja paga. Então, se o Corinthians vender um jogador, tem que ser descontado o valor, tem que pegar 1.000. Quem vai pagar, né? Quem compra o jogador tem que pegar e mandar 1.000.000, cerca de 1.200.000, para a conta judicial. Então, assim, são 5 ações que foram muito bem amarradas. Eles pediram tudo, cota de TV, numa delas já conseguiram cota de TV, já conseguiram até penhorar 20% da receita do clube. Quer dizer, foi uma coisa assim bem grande. Essa dívida, essa de que é cobrado cerca de 1.200.000, ela é referente ainda à operação, ao contrato do Ederson, quer dizer, é uma coisa antiga e que aí, segundo a empresa alega na ação, em abril de 2023, na gestão do Duílio Monteiro Alves, foi feito um acordo, uma repactuação da dívida e o Corinthians não honrou. A diretoria diz agora que vai recorrer, que está recorrendo, né, dessas decisões, assim, a diretoria sempre tenta falar, olha, mas isso aí é dívida antiga, é coisa das outras gestões, e de fato é verdade, é uma coisa, é uma herança que eles estão carregando. Agora, paralelamente a isso, vou passar a bola para a Alicia, mas também quero ouvir o Perrone. Então tá, o Corinthians está devendo, tem o bloqueio das suas contas e tudo mais, da conta, bloqueio de 1,2 milhão e tudo mais, como o Perrone acabou de explicar, tá no blog dele, porém, o Corinthians está negociando para trazer o Thales Magno, jogador, atacante, que foi revelado pelo Vasco, agora é do New York City, mas que deve chegar por empréstimo. E não é o único reforço, hein, que a diretoria está atrás. A ideia é contratar mais um e o nome desejado é o Gonzalo Plata, equatoriano que joga no Al Sadd. A pergunta, minha querida Alicia, que não quer calar, é como que o Perrone do meu lado direito aqui fala sobre dívidas e tal, bloqueio, e do meu lado esquerdo você fala de novas contratações. O Corinthians não para de contratar jogadores e eu não sei de onde está saindo o dinheiro, ninguém sabe. Pois é, né? O famoso com que dinheiro, né? Volto a dizer, um clube em que o seu próprio presidente deu uma entrevista coletiva dizendo que escolhe quais boletos ele vai pagar, né? E aí tem, né, novo bloqueio de contas por causa de dívida, né? Já ameaça de transfer ban, né? Já atraso de pagamento, né, para jogadores, para funcionários. É uma situação financeira que, obviamente, não condiz com contratação, né? Porque eu fico imaginando, você tem lá os seus direitos de imagem atrasado e vê o clube investindo mais uma vez em trazer jogadores e trazer jogadores de fora. Né? Claro que, né, você tem que pensar no todo e o clube vai se reforçar para poder, né, ganhar títulos não, né? Poder ficar na Série A, poder, enfim, né, seguir com um pouco mais de qualidade, mas ao mesmo tempo você também está vendo as contas que não são pagas, né? Então o Corinthians tem aí recorrido à sua base, né, até por conta das lesões, né, agora a lesão do Alexandre confirmada, então assim, é um clube que não tem muito de onde tirar e tem um elenco curto, considerando as competições, né, considerando que está vivo ainda, né, nas competições, e vai precisar pensar como gerenciar esse elenco, mas é um clube que tem problemas de dívida, não é só que deve, é que deve com isso, com bloqueio de conta, com torcida organizada fazendo reunião com a Caixa para ver se tem um jeito de pagar a dívida do clube, do estádio, desde que o clube não esteja envolvido,
né, essa relação com empresários, né, todo o furdunço da Vaidbet ainda não resolvido. Então, é um clube que não parece conversar entre, né, a sua realidade financeira e o que ele quer fazer dentro de campo com contratações, né? E aí você me pergunta, o Thales Magno é uma boa contratação, né? Vamos ver a hora que ele voltar, mas o scouting recente do Corinthians não nos oferece, assim, evidências empíricas muito positivas, né, nos últimos meses, né, as contratações que o Corinthians fez esse ano, e algumas delas, assim, que dava, né, o Pedro Raul, por exemplo, é uma que ninguém entendeu, a gente ficou esperando e falou, né, vai ver que alguém viu alguma coisa lá que a gente não está sabendo, porque, né, há muito tempo que o Pedro Raul não jogava bem, e continua não jogando, né, Coronado, assim, são muitos os jogadores em que o Corinthians investiu bastante dinheiro e não deram resultado. Então, por enquanto, assim, o nível de confiança no scouting do Corinthians não está muito elevado, e fica essa pergunta, né, um clube que, né, se permitiu falar em Gabigol, quando não está pagando nem o básico das suas contas. Então, acho muito complicado. Tem uma equação realmente difícil e um desafio grande para o Corinthians, né, como clube, para a sua diretoria, de dizer como é que a gente tem um time forte o suficiente para não cair e sem, né, quebrar a banca completamente. Mas eu arriscaria dizer, Tirone, e aí não sei se o Perrone concorda comigo, assim, em termos de elenco, o Corinthians não tem um dos 4 piores elencos do campeonato. Né? Não é um time forte, não é um time que tem condição de brigar por muito mais coisa, além de ficar no G17, né? No G16. Então, é a briga do Corinthians. Mas com a sua base, com os jogadores que tem, com o investimento que fez no Ramon Dias, pô, será que não dá para tentar fazer esse time jogar mais? Não dá para fazer esse time jogar melhor? Né? É difícil e acho que o Corinthians tem um problema de entendimento da sua realidade, porque se ocupou no jogo contra o Juventude de ficar reclamando do VAR, sendo que teve 2 a mais em campo boa parte da partida. Então, assim, tinha obrigação de ganhar aquele jogo dentro das condições que se apresentaram. E aí depois fica parecendo que não ganhou por causa do VAR. Então é um pouco assim, entender a realidade do clube, e essa conta não sei como vai fechar. Não sei como vai fechar, porque o Corinthians idealmente precisaria de novos jogadores, mas os últimos investimentos que fez certamente não vingaram. Então, Alice, deixa eu insistir um pouco com você, porque para falar um pouco de dentro de campo, você falou um pouco sobre o jogo contra o Juventude, e para mim esse é daqueles jogos simbólicos. O time está jogando em casa com quase 50 mil pessoas no estádio, contra um time que está lutando com você mais ou menos, até nem tanto, né? Porque o Juventude está mais para cima, mas é um clube que acabou de subir, tarará, você fala, bom, esse jogo aqui tem que ganhar. Aí as condições ficam melhores ainda. O Juventude tem 2 jogadores expulsos. Um no primeiro tempo, o goleiro, né, do Juventude foi expulso. Aí tem um tempo ainda, tem muito tempo para ganhar. Sai perdendo, inclusive, o jogo, empata e não consegue ganhar. Simplesmente não consegue ganhar. É como se perdesse 2 pontos, vamos dizer assim. Eu não sei, eu acho que, claro, tem muito torcedor do Corinthians que tá apavorado e tal, mas eu não tô, pelo menos aparentemente, sentindo dentro do clube a urgência do momento. Me parece que não, daqui a pouco se acerta, estamos ganhando aí, empatamos na Bacia das Almas com não sei quem, pô, isso aqui é Corinthians, conseguimos um ponto ali em Itaquera na última bola, pô, aqui é demais, o Corinthians é o timão e tal, mas eu não estou sentindo a urgência, isso está um pouco, é uma coisa meio agoniante, não sei, qual é a sua opinião? Não, eu concordo com você. E acho que a reação né, do próprio Corinthians ao jogo contra o Juventude, que foi focar nessa decisão do VAR, mostra isso. Né? Era um dia para você fazer assim, gente, assim, torcida, desculpa, a gente jogando dentro de casa, né, com 2 jogadores a mais, a gente precisava ter vencido. Sim, a gente acha que a arbitragem errou, mas a gente precisava ter vencido, não pode, não dá. E assim, na situação em que o Corinthians estava, nos últimos 5 jogos, o Corinthians teve aquelas 2 primeiras vitórias do Ramon, que talvez tenha dado esse respiro e essa ilusão de que tudo vai melhorar. 2 empates e 1 derrota. Ah, só 1 derrota em 5 jogos. Uma derrota em 5 jogos, para quem está ali no meio da tabela, beleza. Né? Ou quem está no topo, né? Tá ali brigando por algum G6, tudo bem. Você, uma derrota em 5 jogos
com 2 empates e só 2 vitórias, não resolve a sua vida para escapar de verdade da zona do rebaixamento. Tá, e o Fluminense que não nos deixa mentir, 4 vitórias seguidas e o Fluminense ainda na zona de rebaixamento. Então, assim, a vida é muito dura para quem, né, começou o campeonato tão mal. Então, não vejo o Corinthians, aliás, desde o começo do ano, né, com todas as crises dentro de campo e fora de campo, entendendo o tamanho do buraco em que ele está enfiado. Né? Vai precisar emendar uma sequência de vitórias, se quiser escapar de verdade. Porque você fala assim, o Juventude não está tão mal e tal, mas assim, o Juventude tem uma vitória nos últimos 5 jogos. Estava olhando aqui a sequência do Juventude, não, são 3 empates e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Então, assim, é um time que vem numa sequência ruim e que o Corinthians não consegue vencer dentro de casa, nem com 2 jogadores a mais. Então, né, acho que teve um momento ali de respiro e esperança com a chegada do Ramon, mas acho que isso aí já venceu, né? E é preciso se organizar para conseguir focar no Campeonato Brasileiro. E assim, esquece as outras competições, esquece, né? A gente ontem fazia o fim de papo, né? E o Casão comentava, né? Essa preocupação em relação ao Corinthians, vai poupar quem? Né? Quem que o Corinthians vai poupar nesses jogos? Né? Já não tem condição de apresentar um time forte o suficiente para uma competição, que dirá, né, para mais do que isso. Então, eu vejo também um pouco um time um pouco iludido, um clube um pouco iludido com a sua atual situação. O problema é bem sério e precisava emendar uma sequência Mano Menezes, assim, 1-0 é goleada, o importante é vencer, e a gente não está vendo essa capacidade do Corinthians se recuperar e vencer, mesmo em jogos em que todas as circunstâncias são favoráveis, né? Dentro de casa, um time que vem numa sequência contra um time que vem numa sequência ruim, que tem 2 jogadores expulsos, e você acha que o problema é o VAR. Então, acho que isso diz muito. Para completar o Corinthians aqui, Perrone, com você, essa história do Thales Magno, essa grana para contratar o Thales Magno é o dinheiro da nova patrocinadora? É daí que vem o dinheiro? Que a patrocinadora falou que ia trazer um jogador e tal? Não, o clube não explicou se é ou não, mas pelo entendimento que eu tenho ali do contrato, não é, tá? Essa grana é outra parada, essa grana está reservada, é uma bolada maior que o Corinthians pretende usar de uma só vez. Então, e esse é um caminho de empréstimo, então acho que aquilo lá está reservado para uma contratação que o Corinthians vai tentar fazer de maior impacto. E só para dar um pitaco também nessa história aí do último resultado, eu acho que esse é o grande baque, né? Porque você está jogando em casa contra um adversário num confronto ali, um cara que também está brigando para se afastar da zona de rebaixamento, você fica a parte da partida com 2 jogadores a mais, aí o torcedor olha e fala assim, bom, se a gente não consegue ganhar nessa circunstância, nessas condições, a gente vai ganhar de quem? Então, eu acho que é o resultado que crava o Corinthians ali como fortíssimo candidato ao rebaixamento, porque se não conseguiu como é que vai conseguir, não digo vencer, vai ganhar de quem? Não é isso. É como vai conseguir as vitórias que precisa. E a Alicia foi perfeita também quando fala que, assim, pô, depois de um resultado desse, você vai falar de arbitragem, de VAR, não adianta. É um time que não consegue fazer a leitura tática do jogo. O treinador, eu acho que até consegue fazer, mas os caras ali em campo não têm inteligência tática para conseguir aproveitar a vantagem de 2 jogadores a mais. Então, se você não tem esse tipo de recurso, se você erra a tomada de decisão nessa condição, como é que você vai salvar o time? Não dá para acreditar. E acho, na minha opinião, também o Thales Magno é um cara que, em condições normais, seria um cara para compor elenco, um cara para ajudar, para ser um cara a mais ali, para reforçar o time, mas não é o salvador da pátria, não é um extra classe, não é um cara que vai tirar o Corinthians dessa situação.